Olá, muito bom dia, muito boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Hoje nós começamos o primeiríssimo Pode Falando, um programa que há muitos anos eu tinha no coração de começar e graças a 8 filmes agora se tornou possível. E a ideia do programa é trazer pessoas que são bem relacionadas na sociedade, que venceram em suas carreiras nos mais variados setores da sociedade, mas que carregam os princípios, valores do reino de Deus, não negociam isto, e a gente sabe que é possível sim, viver num mundo sem pertencer a ele e plantando essa cultura inabalável que é o reino de Deus. Para este programa ser possível, nós temos os nossos patrocinadores, eu quero agradecê-los e mencioná-los aqui. A XP Shipping, que é uma empresa de logística e comércio exterior com mais de 20 anos de experiência no ramo, conectando pessoas, trabalhando com frete marítimo, aéreo, logística integrada, e você pode ter certeza que procurando a XP Shipping, você terá um serviço de ótima qualidade. Também a Transelis, que é a transportadora com mais de 25 anos de experiência, especializada em transporte rodoviário, importação, exportação e cargas gerais, localizada aqui na cidade de Itajaí. Também a Logística Oliveira, todo o trabalho como uma referência na terceirização de mão de obra e setor logístico, presente em diversas cidades dentro e fora do nosso estado. São 6 unidades e eles estão abrindo oportunidades para franqueados, então procura a Logística Oliveira. Também a Francelina Imóveis, imóveis na área de venda, compra, aluguéis, são 20 anos também no mercado imobiliário, com uma estrutura e um atendimento próximo para que você possa conquistar o seu imóvel sem burocracia. Também a Quality, transporte e referência no transporte rodoviário de cargas, garantindo eficiência, qualidade, pontualidade em cada entrega. E o nosso patrocinador master, que é a Uniporte Brasil, está no mercado também há mais de uma década conectando empresas e continentes através da logística internacional e da importação e da exportação. Muito obrigado a esses patrocinadores. Vocês estão promovendo algo que de fato será muito relevante na transformação de vidas. E você que vive o reino de Deus, dê preferência a gente que investe naquilo que realmente é valioso. E o programa de hoje, nós temos a honra de trazer um amigo, alguém que dispensa comentários, mas merece todos os comentários. Conheço ele desde a época da saudosa irmã Vanira e do Corredor de Fogo. Senhoras e senhores, pastor Luiz Hermínio, bem-vindo. Glória a Deus, que bênção estar aqui, Fernando, que bom estar aqui, pastor. Muito feliz de estar aqui, gente, e uma honra participar do primeiro programa, e uma pessoa tão ilustre como o Fernando, ele está falando de mim, mas deixa eu falar dele também. E Deus tem unido, né, muitas pessoas na cidade de Itajaí para fazer assim, muitas coisas boas para o Senhor, e eu estou muito feliz de estar aqui, Fernando. Muito feliz, você não faz ideia de como eu me senti honrado quando eu recebi o teu telefonema para poder estar aqui nesse dia e gravando esse podcast com você. Para mim foi uma honra também, e desde o início eu conversava com a minha esposa e quando o programa se tornou possível, eu disse a ela, a primeira pessoa que eu quero convidar é o pastor Luiz Hermínio. Glória a Deus. Pela sua história, pela sua trajetória, por fazer parte, né, disso tudo que o Senhor está fazendo sobre a terra, sobre a nossa geração e por ser também aqui da nossa cidade. Tem hoje, graças a Deus, conhecido em nações e fazendo um trabalho que vai para além de Itajaí, mas daqui da terra. Deixa eu começar o programa te dando um presente. Meu Deus. Que é um presente da Uniporte, que você sabe quem é o Lil. Sim. O Lil mandou, quando eu disse pra ele que você estaria aqui, dá pra entregar lá a mesa é grande? Ô, querido, obrigado. Quando eu disse pra ele que você estaria aqui, ele fez questão de separar esse presente. O Lil, que é um dos patrocinadores desse programa, patrocinador master, né, que promove Glória que a gente possa falar um pouco do reino de Deus e fazer algo com excelência. Obrigado, Fernando. Obrigado mesmo. Obrigado, Lil. Obrigado toda a produção. Que Deus abençoe vocês. E eu vou comer tudo. Bom, nós somos aqui da terra, né? Você aqui da terra. E a primeira pergunta assim, que eu quero te fazer é se cumpre de alguma forma na tua vida aquela palavra de Jesus que o profeta em casa tem dificuldade, né? De crescer, de avançar, de ser ouvido.
A gente sabe da relevância do ministério Mevan e do pastor Luiz Hermínio pelo Brasil afora e pelas nações. Mas especificamente dentro de Itajaí, ainda existem algumas barreiras, alguns preconceitos. Como é que funciona isso em casa? Fernando, primeiro eu amo Itajaí, né? Eu já poderia ter morado em várias cidades do Brasil, até recebi muitos conselhos. Vai para o centro do Brasil, que é melhor para você se locomover, para pegar avião e tudo é muito melhor. Aqui você tem que pegar 2 voos para ir para qualquer lugar. Mas, meu irmão, eu amo demais a cidade, né? Nascido e criado aqui. Embora tive um passado um pouco tenebroso, mas o Senhor é perito em transformar trevas em luz. Sempre tem aquelas pessoas que assistem pela TV, né, pelas redes sociais, não te conhecem e acabam tendo alguns preconceitos, algumas falácias negativas. Mas é interessante que depois que a pessoa chega perto e começa a conversar e começa a ouvir, talvez a palavra que eu mais ouço aqui é: Luiz, eu queria te pedir perdão. Por quê? Eu não gostava muito de você, não. Por quê? Eu acredito que isso é bíblico, né? Tem um pouco de Bíblia aqui, porque as pessoas têm dificuldade, às vezes, de celebrar o que é da casa. Né? Às vezes as pessoas celebram aquilo que é de fora, mas não celebram o que é da casa. E louvado seja Deus, Itajaí, né? Vamos falar evangelicamente falando, Itajaí hoje está no cenário nacional, no cenário mundial, com vários homens de Deus, mulheres de Deus, pregadores, escritores, denominações que têm se levantado para fazer trabalhos relevantes. Então, isso não me incomoda, mas tem, né? Todo lugar tem. É até necessário, né? Jesus disse: ai de vocês quando todos falarem bem, né? Eu acho que isso serve um pouquinho como aquele alfinetezinho que fura a sua bolha? Sim. Porque quando você está por aí pregando, ministrando em outros estados, cidades, países, as pessoas não te conhecem, elas conhecem o que você fala. Elas te conhecem na teoria, mas elas não te conhecem na prática, né? Então, em Itajaí é onde a gente é normal, onde a gente é gente, onde a gente vai comer o lanche depois do culto, onde a gente se encontra na beira-rio, esbarra com o irmão ali: ô pai do Senhor, pastor, tudo bem? Onde você está na padaria, onde você está no posto de gasolina, todo mundo te conhece, né? Então, e eu também não... Pensa num cara que não é muito preocupado, assim, de vender uma coisa que eu não sou, né? Eu não costumo vender um personagem, assim, me comportar, a postura, uau. Não, eu sou Luiz Hermínio e você vai me ver falando, você vai me ver conversando, você vai me ver na beira-rio brincando de bola, você vai ver... Domingo agora ainda na igreja eu falava sobre isso, pregava sobre os heróis da fé. Sim. E eu dizia que no caso dos heróis do reino de Deus, nós não temos a dupla personalidade que tem os heróis de Hollywood. Você é o que é em todo tempo, qualquer momento. Você não precisa incorporar nada. E quem fala a verdade não precisa se lembrar do que disse, né? Exatamente. Tá sempre falando e vivendo a verdade, então... Você tá falando aqui, né? A gente tá falando, começando aqui por Itajaí. Uma vez eu estava andando ali na nossa Boca da Barra. Sim. E vendo um navio entrando e acompanhando assim a força, a pujança da nossa economia e como as coisas entram, né, e saem. E eu tive uma experiência com Deus no sentido que o Senhor me dizia: Itajaí, ela é semelhante a uma Jerusalém nos dias de hoje. Que Jesus disse que naquele tempo aí eles fiquem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E que quando chegou o dia de Pentecostes, antes deles irem às nações estavam ali. Antes do evangelho se propagar, as pessoas vieram para ver o que era o evangelho na cidade. E que Itajaí tem se levantado na nossa nação como uma cidade semelhante nesse sentido. De fato, ministérios proeminentes, líderes sendo levantados, diversas áreas de atuação e formas de atuação, mas o reino de Deus muito forte e de tal forma que inclusive pessoas que são de fora, eu por exemplo tenho amigos que moram em lugares maravilhosos no mundo, fora do país, mas quando chegam em Itajaí dizem: parece que tem aqui a gente se sente diferente. Eu tenho visto inclusive outras pessoas que já têm um nome nacional enfim, e que estão escolhendo Itajaí para morar. Mas muito mais do que a questão da nossa beleza e da nossa qualidade de vida, por essa questão mesmo espiritual de algo especial que Deus tem e que está fazendo a partir da cidade. Como é que você vê isso? Eu vejo Itajaí, assim, deixa eu puxar um pouquinho a sardinha aqui.
Eu vejo Itajaí meio profético. Ita, pedra, Jaí, água. É água sobre pedra. Então Itajaí já carrega o profetismo no nome. Itajaí é beira-mar. Itajaí é entrada de navios, praias, pesca, capital da pesca do Brasil, né? O maior porto pesqueiro do Brasil. Eu costumo dizer que Itajaí é leve, né? É isso. Antigamente, eu me lembro que eu estava numa das cidades aqui do estado de Santa Catarina e tinha um adesivo no meu carro, um adesivo, assim, na época eu não servia Jesus, e o guarda da cidade mandou eu tirar o adesivo, porque aquele adesivo ofendia as pessoas. Era um tradicionalismo muito grande, né? Itajaí eu sempre achei muito leve. Itajaí tem algumas coisas interessantes que eu penso. Eu costumo dizer que quem passa fome em Itajaí passa porque quer, porque só pegar uma vara de peixe, de pescar, e ir aqui para a Boca da Barra, você vai pescar, você vai se dar bem. Ou então você vai numa descarga de peixe onde tem uma empresa, todo mundo se resolve aqui, né? Eu me lembro, meus antepassados, meus avós faziam feiras e distribuíam verduras, e sempre tem essa. Itajaí é uma cidade que está ficando grande, uma cidade grande, mas ela ainda tem a cultura de uma cidade pequena, de cumprimentar a pessoa na rua, de parar na faixa, né? As pessoas param na faixa. Eu costumo dizer no domingo na igreja, tem bastante visitante, eu disse, quem está morando em Itajaí, que veio de outro estado? O pessoal levanta a mão e diz, para na faixa, irmão, aqui a gente para na faixa, eu brinco com os irmãos, né? E, Fernando, eu já fui em muitos lugares do mundo, mas, cara, quando o avião desce aqui em Navegantes... Eu tenho essa mesma sensação. Cara, dá uma alegria, um regozijo, E eu sempre costumo dizer aí fora, vai nos conhecer, vai lá em Itajaí nos conhecer. Quando eles vêm nos visitar, eu digo, não bebe muita água aqui não, que quem bebe água de enchente aqui não vai mais embora. Aliás, é uma marca, entrando um pouco agora na questão do Mevan, é uma marca do Mevan. Eu já fui em alguns cafés que você promove lá, independente dos cafés, eu creio que nos cultos de semana, de domingo, eu costumo dizer na igreja, né, quem está nos visitando pela primeira vez, e sempre tem muitos visitantes, mas eu vi que você tem um hábito lá de dizer quem é do estado tal, quem é do estado, ou seja, o Brasil inteiro vem. Eu também vou, né? Como eu vou muito, eu acabo dizendo, pastor, quero andar com vocês, quero caminhar perto de vocês, como é que faz para receber cobertura ministerial? A minha palavra sempre é a mesma, vai nos conhecer. Você me conhece pregando, vai lá conhecer o pastor Luiz Hermínio, o pai, o marido, vai lá conhecer o cidadão que come o cachorro quente depois do culto, né? Vai lá conhecer a gente caminhando na beira-rio, vai lá conhecer a gente envolvido com as demandas da cidade, as demandas locais, né, sociais e tudo mais. Então acaba atraindo muitos visitantes mesmo, essa é a ideia, né? Acaba, pastor, eu quero caminhar com vocês, eu te assisto na internet, ok, como é que faz? Vai a Itajaí. Então eu também promovo o turismo da nossa cidade, viu, gente? E aí que se cumpre, né? Então as pessoas vêm, ouvem falar das grandezas e levam para suas terras, de certa forma, uma porção. E para nós é um privilégio poder estar numa cidade que, de certa forma, recebeu essa graça do Senhor, né? Sim. E zelar por isso também. Você é nascido em Itajaí também? Eu nasci em Itajaí, nasci ali na rua do McDonald's, sabe ali o Hotel Ibis? Sim. Eu nasci naquela ruazinha do lado do McDonald's, ela faz uma curvinha, rua Domingos José Cabral, número 204, 1997. Quer dizer que quando eu digo assim que eu nasci ali, meu filho diz assim, pai, tu nasceu no hospital, tu morou ali? Eu digo, é verdade. 97 não? Não, 67. 67. Falei 97? Falou 97. Eu já queria... 60... Bom, aí, já que ele falou 97, nós temos duas datas de nascimento, né? A do hospital e a do novo nascimento em Cristo. Como é que foi a tua grande experiência com Deus? Assim? Em que momento que... Foi Filho de crente também, desde o início? Eu sou bisneto de crente. Meus bisavós foram os primeiros presbiterianos a abrir a casa para fazer culto na cidade de Camboriú. Não existia o evangelho pentecostal, Assembleia de Deus e quadrangular, esses evangelhos pentecostais e muito menos neopentecostais existia. A primeira igreja presbiteriana naquela região foi doado, o meu bisavô doou um terreno. O meu bisavô foi assassinado com 48 anos, 46 anos. Meu pai não conheceu ele, eu também não conheci. Luiz, foi pelo evangelho? Não foi diretamente por causa do evangelho, mas também foi por causa do evangelho. Ele tinha um filho e esse filho se afeiçoou por uma moça da vila
e os dois fugiram. E naquela época o filho fazia uma caca, quem pagava a conta era o pai, né? E o pai da moça foi na casa do meu bisavô, que era o pai da pessoa que fugiu, e numa discussão puxou de uma garrucha que tem 2 tiros e matou ele. Quem criou os irmãos foi meu avô. Meu avô foi ancião da igreja presbiteriana, congregou aqui na 7 de setembro, na igreja presbiteriana. Meus pais casaram ali naquela igreja, na igreja presbiteriana. E eu fui criado na igreja presbiteriana até os 12, 13 anos de idade. Nas escolinhas dominicais e tal. Quando eu tinha 13 anos, meus pais se separaram. Meu pai foi embora de casa, de vez. Eu tinha 13, meu irmão Ulisses tinha 10 e o Júnior tinha 4. Hoje nós somos 3 pastores. E nós fomos naquela coisa de... O pai não estava mais em casa. O pai do meu pai é o seu Hermínio, da onde eu herdei o nome. Eu herdei o nome dos 2 avós, Luiz e Hermínio. Luiz era o pai da minha mãe e Hermínio era o pai do meu pai. Então botou Luiz Hermínio dos Santos. Então a gente foi criado sem pai, criado na casa dos avós. O avô ia para a igreja, a gente ia junto. Mas com 14 para 15 anos eu endoidei. Comecei a usar drogas, maconha e caí na vida. Nesse inteirinho fui pai solteiro. A minha filha mais velha hoje tem 40 anos de idade. Eu vi que não faz muito tempo que vocês tiveram a reaproximação, foi essa? Não foi essa. E a minha vida é longa. Tem uma na frente. Você vai gravar muito podcast. Então tá. Eu fui pai solteiro com 18 anos. A minha filha hoje é pastora em Portugal. Eu estou indo lá, essa semana, estou indo para Portugal para estar com eles. Ela é pastora, ela e o marido. Foi a minha esposa que criou ela. Quando eu casei com a Iraci, eu sou casado com a Iraci há 38 anos. Eu conheço ela há 40 e sou casado há 38. Eu tenho 58 anos de idade. Quando eu casei com a Iraci, ela tinha 2 anos e meio. Ela era criada pela minha mãe, a Iraci que criou ela. E aí, uma vida louca com drogas, tráfico de drogas, endoidei. E 3 anos antes de entregar a minha vida para Cristo, eu também conheci uma moça, e eu era casado já, tive uma relação com ela, um relacionamento com ela, e nasceu uma menina. Foi essa que você está falando, que é a Bruna Luiza, que foi criada pelo Dalmo Vieira, que era dono do jornalzinho de Itajaí, e pela Dercy. Né? E hoje, em 2014, a gente reatou. Ela nunca quis, assim, nunca quis um relacionamento, mas à medida que ela foi crescendo, houve-se a necessidade, e hoje a gente se dá bem, graças a Deus. Preguei Jesus para ela, batizei ela e fiz o casamento dela faz 1 ano. Vai fazer 1 ano. E graças a Deus. Deixa eu voltar ali um pouquinho. Eu estava muito doente em 1995. Doente com 1,83 m, pesando 54 quilos. Tinha perdido a voz, eu tinha uma enfermidade muito grande na preula do pulmão. Já quase nem falava assim desse jeito. E aí fui levado na casa de uma irmã para orar por mim. Irmã Jacira, ela já está na eternidade. Quando ela põe a mão em mim, fui carregado para lá. Não conseguia mais nem andar direito. Eu ia morrer. E ela começou a chorar e gritar e falar em línguas. E tinha 9 pessoas orando na casa dela. E aí ela botou a mão em mim. Ali uma teologia presbiteriana. Assim... aquela coisa, né? Sabe aquela coisa? Eu conhecia Jesus. Eu nunca... Não que seja crítica, é só aquela, mas nunca fui de outra religião. Você falou de línguas estranhas, então era um lugar estranho. Eu nunca fui de outra religião, vamos dizer assim. Tanto é que para casar com a Iraci católica, a Iraci fazia novena. Era católica? O pai da Iraci, para mim casar com ela, eu tive que fazer crisma, né? Aí eu fui conversar com o padre, não sabia nada. Eu disse, padre, não sei nada do que é isso que vocês fazem. Se o senhor me ensinar... Eu faço. Eu tive que fazer crisma para casar com a Iraci, que o pai dela não aceitava casar em outra igreja. Histórias, né? Antigas. E aí, Fernando, em 1995, dia 1º de dezembro de 1995, 1h15 da tarde, eu aceitei Jesus. Aí comecei a chorar, chorei. Tive uma experiência assim, sobrenatural com o Senhor. Eu tive uma visão, primeira vez na vida que eu vi o mundo espiritual. O Senhor falando comigo, eu saí dali. Eu não estava mais ali, eu não sei por quanto tempo.
Eu só sei que quando eu dei por mim, eu estava chorando, aos prantos, aquelas 9 pessoas com a mão na minha cabeça. E eu levantei, falando normal, como eu estou falando aqui até hoje. E nunca mais tive nada nos meus pulmões. Eu fui curado naquele dia. E aí a mulher começou a profetizar: eu vou te levantar, tu é um pastor, tu és um pregador, tu vai viajar o mundo pregando o evangelho, você vai ser uma voz profética. Eu não sabia, voz profética, o que é isso? Não sabia nada disso. E eu cheguei em casa para Iraci e ela disse: que foi? Eu disse: eu não sei, eu fui curado. Quem te curou? Foi uma irmã que orou por mim e tal. E cara, eu fiquei apaixonado por Jesus. Eu peguei a minha Bíblia, me tranquei no quarto, eu li a Bíblia toda em quase 3 meses. 5 meses eu li 2 vezes. Só que eu ainda estava envolvido com o tráfico. Então naquela semana, 15 dias depois, a gente ainda tinha envolvimento com o tráfico. Eu chamei todo mundo e disse: eu não quero mais, eu quero ir para a igreja, eu sou crente. Foi tão interessante que o pessoal me liberou e aquele dia eles foram buscar drogas e eles foram todos presos. E eu estava na igreja. Olha só. E aí, peraí, foi todo mundo preso, o Luiz está na igreja. Quem é que entregou todo mundo? Tem isso, né? Deve ter sido o Luiz, que não era me chamava de Mino. Aí foram lá em casa, um cara falou na minha frente: olha, eu ganhei 1 quilo de cocaína para te matar. Aí começou a chorar, porque a mãe dele era crente. Eu disse: cara, eu tô na igreja, tal, me libera, tal. Não. Aí pegaram tudo que eu tinha, moto, carro. Eu fui dando para pagar a conta. E em 1 mês eu tava morando na garagem da casa do meu cunhado. Ele fechou a garagem, botou uma cama, e eu e Iraci tava lá, e eu feliz da vida, cara. Feliz da vida nos montes de oração com as irmãzinhas do coque. Meu Pai do céu, foi sobrenatural. Escrevendo tudo, escrevendo. A gente não tinha iPad naquela época, eu não tinha nem caderno, eu escrevia na folhinha do calendário. Folhinha do calendário, arrancava, escrevia atrás e fazia uns negocinhos. Com 6 meses eu estava pregando, com 8, 9 meses de cristão eu era líder de jovem da igreja que eu congregava. Você falou aí que nasceu, né, num lar cristão, presbiteriano, bisneto de gente que já professava a fé, mas o ministério como nasceu aí. Não foi uma continuação, uma continuidade. Não, nasceu Era ali. Tudo muito novo mesmo. Muito novo. Depois certamente nós vamos falar, né, sobre isso, mas eu fui consagrado com 2 anos e meio de fé, eu fui consagrado a pastor. 3 anos de fé, eu estava... Interessante. A nossa história nesse ponto é muito semelhante, porque também eu nasci num lar cristão, enfim, filho de pastor, neto de pastor, mas também me afastei aos 13, 14 anos, fui voltar com 30. E nos primeiros meses de conversão era essa fome pela palavra. Eu li a Bíblia inteira 3 vezes num ano também. 3 meses eu tinha lido ela inteira e essa busca constante e esse desejo, né? E você falou ali sobre essa questão ministerial e que foi se desenvolvendo, foi ordenado ao pastorado cedo. Também fui com 2 anos e pouco. E aí, como eu comecei aqui o programa abrindo, eu disse: eu te conheço desde a época da irmã Vanira, né, a saudosa irmã Vanira, e especialmente o tempo do corredor de fogo. Como é que nasceu esse corredor? Para quem não sabe, quem é de Itajaí, muitos, a velha guarda aí conhece mais. O pastor Luiz Hermínio já pertenceu ao CI, que é o ministério que eu sou pastor hoje, na época do meu pai. Meu pai foi seu pastor e vocês desenvolveram um trabalho muito lindo de conversão, de evangelismo na cidade, o corredor de milagres de fogo naquela época, em Blumenau também, em outros lugares. Depois tiveram uma desavença, passaram anos sem falar, depois houve uma reconciliação muito linda, e eu já ouvi dessa história muitas versões, mas eu nunca ouvi a tua. O que aconteceu? Como é que foi aquele tempo? Assim, eu quando congregava na igreja, que eu era líder de jovens, eu estava indo uma vez com o pastor Hamilton, e nós encontramos, o seu pai tinha furado o pneu do carro. O pneu do carro dele, e eu e o pastor Hamilton ajudamos a trocar o pneu do carro. Ali não, irmão, ele estava de terno, gravata, estava indo gravar pra televisão. Não precisa aquele jeito. Que ano era isso? Acho que foi em 97.
Não precisa, irmão, não, né? E aí a gente ajudou ele, porque ele estava todo arrumado, a gente parou o carro, ajudou ele a trocar o pneu, daí o irmão Hamilton disse assim, sabe quem é esse homem? Eu disse, sei, aquele da televisão. Ele disse, ele é o pastor do CI daquela igreja em Tenda, lembra? Eu digo, lembro. Eu já tinha ido num casamento de um primo meu lá na Tenda, que quem fez o casamento foi seu pai. Isso foi muito... Nessa época eu era maluco ainda. Nessa época eu era maluco, mas eu fui no casamento, bem doido, mas fui. E aí encontrei seu pai. Aí quando eu me converti com a irmã Jacira, que era do Brasil para Cristo. Então à noite ela me levou no culto. Só que a Iraci já estava indo na igreja Senge, ali do pastor Francisco, pastor João Rosa, né, pastor Eliane. E a Iraci já estava indo lá uns 8 meses. Ela ia na tarde da bênção, ia no culto da quinta-feira. Quinta-feira eu deixava a Iraci na igreja e ia pro pagode do Roda Viva. Vai vendo. E aí um dia ela disse, entra comigo. Eu digo, eu não vou entrar, eu não parar de igreja e tal. Eu já fui crente, já fui de igreja quando eu era menino. Mas passou. Depois que eu me converti, eu fui líder de jovem da Senge, e depois o pastor José Gesser, da Missão Divina, tinha uma rádio comunitária em Itajaí, e aí eu tô indo pro monte orar. Passei no caldo de cana para comprar um chicletinho às 10h30 da noite. Depois você ora muito, né? Fica com um gosto ruim na boca e tal. Encontrei lá a Maquele, o pastor Gesser, e a Maquele disse, pai, esse aqui é aquele moço que faz trabalho com os moradores de rua, que prega nas praças e tal. Era eu. Aí ela disse, vai lá amanhã fazer um programa, vai lá fazer uma oração no meu programa na rádio. Rapaz, eu nem fui pro monte, eu fui pra casa, meu Deus, vou falar na rádio. Aquela coisa. Aí fui, falei na rádio, foi maravilhoso, Deus veio com tudo. O pastor Gesser me convidou para pregar. Para resumir, fiquei 6 meses na Missão Divina. Mas como era assim a Missão Divina naquela época, era muito, que a gente chama aqui, muito arrochado, né? Saia comprida, cabelo comprido, ficava pedido, não podia cortar o cabelo, o homem não podia usar barba, as igrejas, era a revelação que se tinha, né? Sim. E se respeita. Mas eu não aguentava, porque eu já tinha lido a Bíblia muitas vezes, eu dizia, cara, isso aqui não é bíblico, mas acho que por muito amor ao pastor Gesser, pela oportunidade que ele tinha me dado, eu saí de bicicleta, mas eu não sabia, tipo assim, eu estava na rádio, primeira vez que eu entrei na Missão Divina, Fernando, uma tarde da bênção que o pastor Gesser me chamou para pregar, tinha 36 pessoas. Quando eu entrei, o Espírito falou, disse, você vai vir para cá. Mas eu era líder de jovem da outra igreja. Quando o pastor Gesser me chamou, disse, pastor, eu sou líder de jovem da outra igreja. Não, vou lá falar com o seu pastor. Ele foi lá e falou com o pastor Francisco me liberou para ir trabalhar com ele. Porque eu precisava viver. E o pastor Francisco, o pastor Eliane, disse, olha, o Luiz tem que ir mesmo, o Luiz vai crescer muito, a gente não pode segurar ele aqui. Aí eu fui, fiquei 6 meses. Mas eu não sabia a dimensão que eu tinha no rádio. Eu não sabia. Sim, a gente tá ali, a gente tá mergulhado nas escrituras, mergulhado no Senhor. Aí eu conversei com o pastor Gesser, eu não aguento ficar aqui. E eu saí de bicicleta naquela manhã e disse, Iraci, eu vou sair de bicicleta e ver se a gente aluga uma casa. Se a gente alugar uma casa, eu vou ser pregador. Aí eu marco uma agenda aqui, marco uma agenda ali, a mãe disse que ajuda a gente a pagar a casa. Eu saí para alugar uma casa. Onde é que eu fui bater? Lá na irmã... Na avó Sema. Na avó Sema, da irmã Iracema, lá quem me levou lá foi o Eduardo Cachorrão. O Eduardo me levou lá e disse assim, olha, a irmã Iracema, elas têm uma imobiliária, vamos ver. Quando ela me viu, eu comecei a falar, ela ficou me olhando e fez assim, eu tô conhecendo a tua voz. Tu não é aquele moço do rádio? Eu digo, sou. Ela, na hora, ligou pro seu pai. Aí o seu pai veio. Aí ele veio e disse, pois é, você é aquele moço da rádio e tal. E eu assim, fui ver o apartamento. Aí a irmã Iracema não falava o preço. Eu disse, tá, mas... Nessa época já tinha 106, não? Não, ainda não. Ainda não, né? Não, nós estava tentando, né? Nós estava tentando. Mas o bispo Samuel estava tentando. E aí, mas a irmã Iracema, quanto é que é o valor? Não, depois a gente vê. Aí ela fui morar lá. Quando eu fui morar lá, eu disse, mas irmã Iracema, quanto que vai ser? Quanto que vai ser? Ela disse, vem morar, depois a gente resolve. Eu fiz a mudança, o pastor Gesser me abençoou, eu fui.
Tô fazendo a mudança domingo de manhã de Kombi, meu amigo. De Kombi você dá 20 viagens. E tô fazendo a mudança domingo de manhã, o culto do CI à noite tá começando. Atrás do prédio ali, bem lá na... Eu disse, eu acho que eu vou lá no culto. O bispo Samuel prega hoje, vou lá ouvir ele. Quando eu entrei na igreja, ficou todo mundo me olhando, fiquei com uma vergonha. Sentei lá atrás, o teu pai passa, o bispo Samuel passa. Vem cá, pastor, vem cá. Sentei com ele lá no altar. Aí sentou com ele lá no altar, daí ele disse, a mãe falou que tá morando ali. Eu disse, Eu disse, bispo, se o senhor quiser, se o senhor permitir, eu vou vir congregar aqui. Porque ele parou o louvor. Parou o louvor, pegou o microfone. Irmão, peraí, conversei aqui com o pastor Luiz agora, aqui, ó. Conversei aqui agora. Pastor Luiz vai vir congregar com a gente. E aí, foi onde nasceu, eu fui. Aí na segunda-feira teve uma reunião. Aí ele me apresentou, disse assim, pra mim vir trabalhar no ministério. Eu fiquei, cara, eu tava no céu, porque eu botava um terno de manhã, né? E assim, Fernando, você falou aí das desavenças, mas, cara, isso nunca nos marcou. Eu tenho uma dívida de honra com a sua casa, com o bispo Samuel. O bispo Samuel me levou para um lugar. Eu fui consagrado a pastor na missão divina e eu não queria ser consagrado. E uma profeta falou assim, para onde você vai agora, você tem que chegar lá por cima, porque o lugar é muito grande. E aí, quando eu estava no CI, eu cheguei no CI em setembro de 1998. E eu fiquei até 2000. Fiquei 2 anos e 2 meses, se eu não me engano, congregando lá e trabalhando. Aí fizemos a tarde da bênção. O bispo Samuel, o que você quer fazer? Eu disse, olha, se o senhor me der a tarde da bênção, eu faço a tarde da bênção e faço o corredor que eu faço lá. Fechou. Me deu o programa de rádio. E assim, foi muito forte para nós, né? Porque a gente estava saindo de uma situação onde eu era líder de jovem, pregador da praça, e agora eu sou pastor, co-pastor da maior igreja de Itajaí, na época com 50 e tantas congregações. E aí a rádio nascendo, a TV educativa nascendo. O bispo Samuel, um torpedo, né? Que era culto segunda, quarta, sexta e domingo, abrindo Blumenau. E eu trabalhava, eu botava um terno de manhã, ia pra TV gravar, depois saía dali, ia pra rádio gravar, ia pra rádio fazer o programa ao vivo, depois do meu programa ele entrava. Então assim, foi 2 anos assim que eu cresci 20. Do lado do seu pai, vendo ele tomando decisões, vendo ele... nessa época vocês eram novinhos ainda, né? E eu vendo ele tomando 2000, decisões... Tava com 19 anos. Às vezes ele me ligava assim, eu morava ali no prédio, ele me ligava 9, 10 horas da noite. Pastor, estás aonde? Eu digo, estou em casa. Vamos orar que o ministro vai assinar a rádio, vai assinar, tá quase assinando a TV, vai assinar. Aí nós descia pro estúdio, eu e ele, passei algumas noites ali com ele em oração. Às vezes saímos Dia das Mães, a gente saía para comprar presente junto. Então, assim, todas essas desavenças, essas dificuldades que houve no meio, assim, teve a colaboração de muitas pessoas, de ver o tratamento dele comigo, de ver a minha entrega com ele, se aproveitaram um pouco da situação, sabe? Mas isso já passou. Mas, cara, eu tenho uma dívida de honra com a tua casa e o teu pai foi um homem que... existe um Luiz Hermínio antes do CI, existe um Luiz Hermínio depois do bispo Samuel. Existe. Eu fui um cara muito ministrado por ele. Eu tenho as pregações dele lá em casa anotada. Ele me ensinou a fazer o esboço no caderno. Ele fazia isso. Eu fui comprar um caderno, ele disse, vai lá, compra um caderno que eu vou te falar como é que tu faz. Daí fazia tema, texto, introdução, e até hoje, se você olhar meus esboços aqui, ó, tá tema, texto, introdução, exposição e conclusão. Isso foi ele que me ensinou a fazer. O bispo Samuel me ensinou muita coisa. Muitas coisas. Eu aprendi muita coisa com ele. E nós vamos nos ver de novo. Uma das coisas assim que eu vejo muito dele em você é pela personalidade ser provavelmente parecida e também pela vivência que vocês tiveram, né? Essa coisa da determinação, do hiperfoco nas coisas de Deus. E meu pai era muito assim, eu me lembro de uma época dessa da
da liberação das concessões, que ele fez um texto, porque era ele que fazia. Tudo. Ele fazia os textos, não era um advogado, ele escrevia para levar pro Tudo. ministro. E alguma coisa que ele fez, ele chegou em Brasília, estava errado. Ele pegou um voo, voltou para Itajaí, virou à noite, pegou um outro voo no outro dia para consertar o texto que estava errado, para poder voltar lá e se apresentar pro ministro. E aquilo me marcou como filho, assim, poxa, o que é um ADT? Podia marcar pra semana que vem, mês que vem, não. Virou uma noite de Brasília pra cá, essa determinação por um propósito. Foco. Por uma missão que lhe foi dada, né? Eu aprendi muitas coisas boas com ele. E uma das coisas boas que eu aprendi com ele foi o senso de conclusão. Enquanto não termina... Exato. Exato. Eu não largo as armas. Naquela época, hoje, você conhece o nome dos ministros do STF, você conhece o nome de ministros. O ministro das comunicações veio no CI. Parece uma coisa inédita. Em 1998, a gente não sabia o nome de um ministro, de um senador. Mari sabia o nome do presidente, não é? E o ministro das comunicações veio em Itajaí para entregar para o bispo Samuel a concessão da televisão. Então foi uma coisa assim que nos marcou muito. Ele era muito impetuoso. Quando ele queria uma coisa, não adianta, ele não ouvia ninguém. Se ele quisesse uma coisa, você tinha que baixar. Não, deixa o bispo, depois a gente conversa com ele. Agora não adianta que se conversar com ele agora, ele vai brigar com nós. Ele era muito assim também. Impetuoso. Né? Assim, ele tinha uma ideia na cabeça, e assim, era uma santa teimosia de fazer aquilo que era. Era uma questão de personalidade, né? Muito focado no seu objetivo, mas também por conta disso... também ninguém vê, né, Fernando? Ninguém vê a visão quanto aquele que é o dono dela. A missão é de uma equipe, mas a visão é de um homem. Mas nesse ímpeto era onde muitas vezes ele também teve os atritos dele, as dificuldades de relacionamento, porque também isso transmitiu. O meu pastor, que é o Bispo Flori... Sim. O Bispo Flori, ele costuma me dizer assim, olha, você tem essa determinação do teu pai, mas tem algo diferente em você que é o temperamento e o coração da tua mãe. Por isso que a coisa é mais equilibrada, porque o pai, da mesma forma que ele agregava muito e somava, ele também acabava espalhando por conta disso. Você via que ele tinha uma dificuldade de trabalhar com quem ele tivesse que empurrar. A pessoa que você tinha que... Aquele que ele tinha que parar, ele não tinha problema. Se tivesse que parar alguém, ele parava. Mas aquela pessoa que ele tinha que estar empurrando, ele até tinha uma frase que ele dizia, pastor, tem um anjo atrás dele, doido para chutar ele, que ele não anda. Tem um pensamento que diz que o amor e o ódio, eles andam lado a lado, né? E que você odeia muito quando você ama muito e é ferido por isso, claro. Né? E eu me lembro que quando vocês romperam, o meu pai sofreu, né? Durante o ministério dele, ele sofreu muitas divisões e tudo mais, mas a dor da separação que eu notei que ele realmente sentiu foi... eu também senti muito. Com o Luiz Hermínio. Assim, quando eu achei ele, eu achei um pai, né? Tipo assim, uma pessoa que me promoveu, uma pessoa que aumentou o meu salário 3 vezes num ano. Hoje a gente sabe o porquê, né? Havia o propósito do Mevan, o projeto que o Senhor tem pro Luiz Hermínio. Ele me mandou embora, né? Ele me mandou embora, mas ele me mandou embora pra mim não ir. Eu fui. Ele sofreu demais. E eu me lembro que em 2000, eu nunca me esqueço, 2006, ele havia sido candidato a deputado. Sim. Teve assim um período e resolveu se lançar candidato. E terminou a campanha, ele me disse, Fernando, liga pro Luiz Hermínio e convida ele pra vir pra rádio. Eu não entendi nada, porque naquela época... Eu fui. Naquela época eu administrava a rádio, 2004. Eu falei, tá pai, mas o Luiz Hermínio, Mevan? Como assim? Liga pra ele e oferece um programa de rádio. E aí eu liguei, vocês foram pra rádio, fizeram... Exato. Foi porque assim... O que foi? Porque ele não explicou, ele só mandou fazer. A gente não ficou 1 ano, ficamos 6 anos. Aí tinha... Você tem um povo que fica no meio se aproveitando um pouquinho dessa situação, né? Faz parte, é normal. E aí, quando ele anunciou na rádio e na TV que ele estava fazendo um jantar, na realidade era um coquetel dos pastores de Itajaí. Eu olhei pro lápis, eu vou lá. Estás doido, cara? O homem te odeia. Eu disse, não, ele não me odeia. Ele me ama. Eu tenho certeza que ele me ama. Fui eu, o Lapo, acho que o Saulo foi também. Foi uns 4 ou 5 pastores. Nós fomos. Quando chegou lá, sentamos, ficou todo mundo olhando pra gente assustado. Eu fui meio, né? Fui. Aí chegou
Ele foi apresentando, ele disse, está aqui conosco o pastor da Quadrangular, está aqui conosco o pastor tal, das mesas. Tinha muita gente. Olha, tinha mais de umas 300, 400 pessoas. E foi falando assim, aí quando chegou, está aqui conosco o apóstolo Luiz Hermínio do Ministério Mevan. Quando ele falou, eu levantei e fui ao encontro. Eu cheguei. Disse, Deus, é agora. Eu fui lá, parei na frente dele e peguei na mão dele e disse, bispo, eu te amo. Ele disse, eu também te amo, também te amo, também te amo. E abraçamos, choramos. E aí, no outro dia, ele ia pregar lá em Timbó. Eu fui junto com ele, no carro, a gente foi conversando. Fui em Timbó, a gente foi conversando. E aí foi aonde eu falei, ele disse, por que tu não volta pra rádio? Eu vou volta pra rádio então, pô. Eu disse, não, vamos voltar. Daí a gente comprou um programa na rádio. E ali, graças a Deus, porque Deus é tão maravilhoso, Fernando, porque quando Deus o recolheu, cara, eu não suportaria se eu não tivesse acertado as contas. Sim, eu acho que eu não suportaria. Vai completar 15 anos. Eu estava pregando lá em Goiânia, na realidade, em Trindade, no congresso da MCM. Era uma quinta-feira de manhã. Eu estava pregando no culto da manhã. Uma reunião com 7.000 pessoas. O Lapa pegou um papel e escreveu, ore aí porque o bispo Samuel sofreu, ele achava que era um infarto, sofreu um infarto. E trouxe o papel e botou no púlpito assim para mim, eu olhei, tô pregando. Cara, quando eu peguei o papel diante do Espírito Santo que está aqui conosco, o Senhor falou para mim, eu vou recolhê-lo. Eu comecei a chorar e não consegui mais terminar. Para me recompor, e comecei a chorar e chorar, chorar. Aí eu disse, irmão, desculpa, é só que eu recebi uma notícia aqui de uma pessoa que a gente ama muito e tal. E aí voltei, aí terminei a mensagem, male. O bispo Flori, ele conta também que ele recebeu um Twitter do Maico Abud, pastor Maico Abud, dizendo que o pai, para pedir uma oração, ele estava no sítio pedindo uma oração que o pai tinha sofrido um AVC. E quando ele leu aquele Twitter, Deus falou a mesma coisa pra ele, eu vou recolher. E naquele dia ele chorou, brigou com o pai, porque o pai não se cuidava e xingou o pai. Eu chorei assim, cara, e eu vim pra casa, aí eu pedi pro pastor me liberar, eu me liberei, era pra mim vir embora na segunda-feira, eu acho que o velório dele foi no domingo, né? Foi no sábado, no domingo ele foi sepultado, Exato, domingo de Páscoa. Exato, no domingo de Páscoa. Aí eu pedi pra voltar pra casa, eu peguei o voo lá domingo, cheguei na hora que o sepultamento estava saindo, ainda uma hora antes. Ainda acompanhei parte do cortejo. E assim, eu creio que, sim, foi muito importante a gente ter consertado anos antes, ter conversado com ele, para não ficar nada no coração, foi muito importante para mim. E até hoje, por onde eu vou, eu sempre cito ele, né, pregando. Eu sempre sinto. Eu tô usando óculos, né? Aí eu faço assim. Como dizia, né, pessoal? Como dizia o bispo Samuel, fazia assim: não dá, assim não dá. Vai completar 15 anos, né, do seu falecimento. E a aliança. Quantos anos? Oi? Quantos anos ele tinha? 54? 53 anos. 53 anos. E, enfim, na morte dele, eu me lembro que eu cheguei em casa. Era no dia 24 de abril, era um domingo de Páscoa. E o pai sofreu AVC na quarta-feira. E aí toda aquela conturbação. No domingo ele foi sepultado. E foi o primeiro momento que eu fiquei sozinho em casa. Então quando eu cheguei em casa eu tive uma experiência com Deus sobre meu ministério. E eu costumo dizer, eu virei a chave da casa para fechar a porta. E quando eu virei a chave eu senti virar dentro de mim um sentimento. Hoje eu entendo que era o coração pastoral que o Senhor estava me dando. E eu comecei a sentir vontade de ligar para pessoas que eu não gostava, pedir perdão, enfim, era um sentimento estranho. Aquilo ali, ao invés de me dar alegria, me deu medo. E eu me lembro que eu sentei na minha mesa e pedi uma palavra ao Senhor. E o Senhor me fez abrir em Esther 4,14, que dizia assim, se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento virá de outra parte, mas tu e a família do teu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse, né? E ali eu entendi essa coisa profética de que o Senhor estava me dando uma oportunidade de dar uma continuidade. Seu pai foi uma semente que caiu na terra. Poderia dizer não, mas para onde eu iria eu diante de uma experiência daquela, né? E dali para frente, os meses e anos, inclusive, à frente, porque entre o falecimento do pai e o início ministerial foram quase 3 anos. Aquela perseguição implacável, descrédito, enfim. Por isso que eu comecei o programa falando sobre
a dificuldade de você estar em casa, as pessoas falarem, não acreditarem de início que de fato havia uma conversão. Enfim, eu passei por tudo isso. E no meio desse processo, um dia eu recebi uma ligação sua. Eu até tentei te esconder, mas você, olhar de águia, né, estragou a surpresa. E aí você me deu... Vou mostrar pra quem tá em casa, né? Você foi lá em casa, né? Você me deu isso aqui, gente, é um pedaço de pau? Não, é um cajado. É um cajado com a cabeça de uma águia. Uma cabeça de uma águia. Isso aqui é um anel com um nome Jesus. Naquele dia, naquela época ali, eu estava sofrendo muito, porque eu estava, ao mesmo tempo que eu estava vivendo uma ebulição interior de uma experiência com Deus que eu tinha convicção, fora não tinha um fruto. Era aquela semente que só não tinha nem o talo ainda. E aí você me ligou um dia dizendo, Fernando, vem aqui, vamos tomar um café. E eu fui. Quando eu cheguei lá, havia um conselho pastoral do Mevan. Sim, lá em casa. Lá na sua casa e tal. E a gente tomou um café e você falou muitas coisas. E dentre elas, fez isso aqui que pra mim é um ato profético. É um marco, sim. Você entregou um cajado, entregou um anel e me disse naquele dia assim, o Senhor tá te dando um coração pastoral, um sacerdócio pastoral e governo sobre Itajaí. E me entregou isso aqui. E eu nunca tive a oportunidade de te perguntar por quê? O que aconteceu? Enfim. É porque, assim, eu acredito, Fernando, não acredito em... Deus tem o controle de tudo, né? A morte e a vida estão na mão do Senhor, e quem vai viver eternamente nunca morrerá, diz a Bíblia. Certamente nós vamos ver o bispo de novo, e, porque morreu tão jovem, ele vai viver eternamente. Deus tinha um plano. A morte dele gerou vida na sua vida. Foi a morte, foi com a semente dele, né? A pregação mais contundente da vida dele para a sua casa, porque ele salvou tantas pessoas para fora, mas a pregação mais contundente da vida dele, para a casa dele, foi o dia do seu velório. E aquele dia Deus mexeu com vocês, Deus, né, mexeu com a tua casa e virou uma chave no teu coração. Realmente, assim, o Itajaí tem uma marca. Itajaí, o evangelho de Itajaí é um antes do bispo Samuel e é outro depois do bispo Samuel. O bispo Samuel foi um dos grandes evangelistas, ministros do evangelho, né? Aqui. Então, quando eu te dei o cajado, esse cajado eu ganhei também de uma pessoa que fez a mesma coisa. Disse, olha, você é um pastor, você tem que assumir isso, você tem que... E eu estava tentando transferir para ti e disse, cara, você é um pastor, você para de ouvir todo mundo e vai ouvir a Deus. E o anel é um reconhecimento de filho. Disse, olha, pai, quando voltou para casa, ele deu um anel. O anel é um selo, é um reconhecimento. Então, aquele dia, alguém tinha me falado, cara, preciso orar pelo Fernando. Cadê o Fernando? Fernando, o filho do bispo. E aí, por isso que eu te liguei. Eu te aproveitar que tem algumas pessoas aqui em casa, eu vou te ligar se ele puder vir aqui. Vamos fazer um ato profético com ele. Eu contei a história para as pessoas antes de tu chegar, né? E aí, eles estavam lá, não foi por acaso, foi realmente... Eles estavam hospedados lá em casa e algumas pessoas foram lá. Então, o anel e o cajado é isso, Fernando. É a aliança que Deus tem com você, é o selo. E você é um pastor, cara. Você é um pastorzão. Você tem uma igreja relevante... ter uma igreja, assim, você faz parte de eu não vou dizer que de uma jovem guarda, porque você não é novinho assim, né? Mas você faz parte de um novo tempo para a igreja em Itajaí. Assim como seu pai marcou um tempo, né? Eu acredito que eu também marquei um tempo, né? Acredito que muitos irmãos na cidade de Itajaí marcaram um tempo, mas agora é a sua vez. É a sua vez. E a unção que estava sobre a vida do seu pai, é a unção de desbravar, de expandir. Eu sempre digo lá em casa que você tem a cabeça do seu pai e o coração da sua mãe. Eu sempre digo lá, assim, o Fernando, ele tem a cabeça do bispo, aquela cabeça desbravadora. Eu vejo quando você fala, você tem muita personalidade no que fala. E o coração mais leve, né? De não guardar muitas coisas, né? Porque... Então, aquele dia que você foi lá, a ideia era essa, era dizer assim, cara, e você não tinha começado nada, não sabia ainda, né? Absolutamente nada. Pra mim era tudo muito novo. Eu levei tempo pra discernir isso aqui. E aí, assim, um pouco... Quando começou a acontecer, que eu comecei a entender, porque eu sempre guardei com carinho, botei lá. A alma fica gritando, né? Agora tu vai, né?
Agora que, né, teu pai não tá mais aí, tu vai. Quem tá de fora fica dizendo, quem esse menino pensa que é? Né, acabou de chegar agora, já quer sentar na janela, né? Às vezes até não tem o crédito nem da família. Essa que é a verdade. Mas, graças a Deus, né? Depois daquela conversa, você entrou num lugar, né? Você tem uma igreja hoje, pastor de uma igreja relevante, é uma voz para a cidade, é uma igreja relevante. Então, cara, eu fico feliz de ter, assim como o seu pai participou daquilo que eu me tornei, né? Eu também fico feliz de alguma forma, poder retribuir, não a ele, mas retribuir a você e ser um participante daquilo que você está se tornando, né? Porque eu tenho 58 anos, vou fazer 59 anos em fevereiro agora. Daqui a pouco tem 60, daqui a pouco tem 70. Então, assim, eu tô vendo hoje, eu sempre digo, eu trabalho hoje, eu não trabalho mais para mim, Fernando. Eu trabalho para a geração que Deus está preparando para assumir esse lugar. Trabalho para os meus filhos, trabalho para os netos, trabalho para os filhos ministeriais, para as pessoas que foram despertadas pelo Evangelho, né? Que a gente, hoje, se eu pudesse, eu queria ficar só em casa, no treinamento, sentado na mesa, treinando as pessoas, sabe? Eu não queria mais estar trabalhando tanto. Eu devo, nessa pegada aí, eu devo trabalhar assim mais uns 30 anos. Tô brincando. 30 anos, não aguento não. Eu devo trabalhar talvez aí mais uns 10, né? Daqui a pouco. O Voiar foi até os 95. Pois é, o Voiar foi longe. Mas eu digo assim, orar e pregar e falar, a gente nunca vai deixar. Mas às vezes daqui a pouco a gente não tem mais vitalidade para entrar num avião e viajar o mundo como eu viajo, né? Mas é isso, meu irmão. Hoje eu entendo o que isso significa, guardo com carinho, com ciúmes, assim, eu não deixo ninguém dar fim ou perder ou estragar. E como um dia você recebeu, eu entendo que isso aqui também hoje é uma responsabilidade que me é dada de um dia transmitir também. Com certeza. Eu acredito nesse evangelho. Fernando, eu acredito nesse evangelho. No evangelho de continuidade. Deus é geracional. Em Gênesis, Deus fala assim, por acaso eu ocultarei alguma coisa de Abraão, visto que eu o escolhi e a sua descendência depois dele, para que porque tudo que Deus falou para o teu pai que ia acontecer, não se cumpriu na vida dele. Porque tudo que Deus fala para a gente não se cumpre na minha existência só, se cumpre na minha prole. Quando Deus diz, 11, né? Não receberam o que havia prometido. Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão viu isso? Não viu. Mas nós estamos aqui. Então, assim, todas as promessas que o bispo Samuel recebeu, elas não pararam na morte dele. Elas não pararam, elas continuaram. Tá aqui, estou sentado na frente delas. Então, assim, e vai continuar com teus filhos e vai continuar com a tua descendência. Então, eu acredito no evangelho de continuidade. Uma geração contará as maravilhas para outra geração. Você sempre fala isso, né? Quando a gente chegou aqui, inclusive, um dos pessoal que trabalha aí atrás, aí, um menino é um jovem pregador, né? E você sempre diz isso, eu estou trabalhando para a próxima geração. E como é que é a tua percepção em relação a essa geração, a compreensão, a reciprocidade, a dedicação, a sensibilidade por parte deles? Porque vocês estão estabelecidos, ainda estão, né, a tua geração, a minha, que é uma depois, a gente está trabalhando com dedicação, estamos investindo nesses jovens, mas como é que você percebe da parte deles a compreensão e o assumir de fato essa responsabilidade? Eu falo já no âmbito nacional, porque você está rodando o Brasil inteiro, né? Esses bastidores de igreja, a gente vê que hoje há um grande número de jovens influenciadores. Sim. Internet, rede social, jovens influenciadores, pregadores novos, de idade de ministérios, mas por causa da internet tomaram uma proporção. No bastidor, no dia a dia, na consciência mesmo, né, do zelo pela obra do Senhor. O que você tem observado dessa nossa geração, ou de uma geração ainda mais nova do que a minha que está chegando? Eu acredito que a Bíblia é pai e filho trabalhando juntos. Pai no Velho Testamento apontando para o filho no Novo. O filho no Novo apontando para o pai no Velho Testamento. Então, assim, é pai e filhos trabalhando juntos. A Bíblia é clara quando ela diz: os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Então, assim, os filhos, eles têm que prestar atenção no que os pais estão dizendo. E os pais têm que prestar atenção no que os filhos estão fazendo. Uma geração, da geração do justo for abençoada, a sua descendência será poderosa.
nós precisamos entender que Deus vai levantar uma nova geração. Esses dias eu estava numa reunião com alguns jovens e eles falaram, Deus vai levantar uma nova geração e tal. E eu chamei alguns deles e corrigi. Eu disse, olha, Deus não quer levantar uma nova geração, Deus quer levantar a próxima geração. Quando Deus tem que levantar uma nova é porque a anterior falhou. A ideia de Deus sempre foi a próxima, a passada de bastão. A ideia de Deus sempre foi a próxima. Deus chamou Arão, mandou Arão tirar a estola sacerdotal, botar no filho, que ele ia recolher Arão. Então, assim, a ideia de Deus sempre foi a próxima geração. O que é que eu vejo nos bastidores? Eu vejo nos bastidores que os pais, isso aí já não é o problema com os filhos, é os pais, com pais ministeriais, espirituais, que seja, eles precisam prestar atenção no treinamento. A gente precisa prestar atenção no treinamento, né? Eu tenho um filho de 19 anos que deixou de jogar futebol porque quer ser pastor. Parou uma carreira brilhante que teria, porque não quero. Estava num grande clube no Brasil, no seu clube, no São Paulo. Pensei que eu ia gritar gol do Samuelzinho. Pai, eu quero ir embora, com contrato, com salário, com tudo. Disse, meu filho, Deus falou comigo, isso não é para mim. Aí veio, tentou no Marcílio mais um pouquinho, porque eu estava com medo que ele se arrependesse, mas não. Então, assim, tem uma geração acordando para as coisas de Deus. Não é que todo mundo tem que deixar o emprego, a faculdade, a indústria para vir para a igreja. Não é isso. Eu acho que a gente tem que perder essa cabeça de ir para a igreja. A gente tem que ter a cabeça de ser a igreja. Sim. Ser a igreja. Congregar para ser lá fora. Então, agora isso eu vejo acontecendo, sabe? Tá um despertamento no mundo, no Brasil, de pessoas que querem mais do que ver anjo, querem mais do que encher cadeiras, querem mais do que encher templos, querem Deus. Porque você vê, eu passava a noite inteira sentada na frente de um 3-em-1, passando de uma fita cassete para outra, fazia 10 fitinhas cassete, levava nas conferências para pregar, para ajudar a pagar a gasolina do carro, quando não a passagem do ônibus. Hoje, os meninos botam uma câmera na frente, no rosto. Meu filho ganha 1.000 seguidores na internet a cada 3 dias. Então, assim, com a mesma velocidade, não, com a velocidade muito maior, não é? Então, agora, uma velocidade muito maior, precisa de um cuidado também muito maior. E esse cuidado quem dá é os pais, trazendo um evangelho sadio, trazendo bons exemplos. Então, não dá para desconectar uma geração da outra, Fernando. Eu acho que uma geração, ela tem que estar conectada. Eu falo sempre isso, eu gosto muito da palavra avivamento. Ela não é uma palavra bíblica, mas é um termo já. Sim. E que nada mais é do que a vida do Espírito. E eu costumo dizer que o avivamento, ele não é uma experiência sensorial de um movimento. Ele é uma volta à origem. Sim. Ele é voltar à essência do que é o reino de Deus, o evangelho. E um avivamento, se você vai para Atos 2, ele não existe sem uma conciliação geracional. Não existe. Sim. São os jovens tendo visões e os velhos tendo sonhos, ou seja, não é Deus descartando uma geração, mas é fazendo exatamente o que você disse, os filhos prestando atenção no que os pais dizem e os pais prestando atenção no que os filhos fazem, né? Porque lá na igreja a gente teve essa experiência muito forte na pandemia. Até a pandemia nós tínhamos um método de trabalho, as pessoas mais voltadas, integradas e dedicadas eram os mais velhos. Aí veio a pandemia, o fica em casa assustou o povo mais velho. E eu reparei uma juventude sedenta por trabalhar e naquela época o senhor falou comigo, eles não são a próxima, eles já são a geração. Com certeza. Gaste-os hoje, porque se eles tiverem a sensibilidade da obediência, de ouvir o mais velho, a força está com eles. Com certeza. E de fato, depois da pandemia, a igreja entrou num outro lugar de desenvolvimento, de crescimento, e é a força motora. A gente está aqui trabalhando, tá a juventude da igreja servindo e executando e fazendo acontecer. E para mim isso é fundamental. Precisa ter humildade, né? Porque às vezes eu tô aqui, tô com esse equipamento aqui, minhas mensagens tá tudo aqui, aí eu não consigo resolver. Aí eu tenho que ter uma crise de humildade, chamar meu filho de 19 anos, que era mais... Diz assim, filho, eu não tô... Ele diz assim, fica me olhando e fala assim, ó. Me fala uma coisa. Nós temos, isso eu acredito que é de todo mundo, porque como você faz de um jeito e funciona, você há muitos anos faz dessa forma, você eu tendo a santificar o método. Com certeza. Ou seja, sempre foi assim, é assim que Deus quer. É o medo do novo. Só que a nova geração, eles têm os seus novos métodos.
E métodos não significa quebra de princípios, não significa... Não. Como é que você vê isso? Eu vejo que no teu caso tá tudo certo, no meu também, mas a igreja brasileira, ela está preparada para o novo método desses jovens Não. que vão pregar o mesmo evangelho de uma forma diferente? Não. Eu penso que assim, nós não fomos chamados para inventar, nós fomos chamados para descobrir. A revelação de Deus, ela vem em contínuo desenvolvimento. Quando você fecha o fim, vai ser assim, pronto. Você não se abre para o novo. O problema de se abrir para o novo está nas nossas escatologias. Nós temos algumas linhas escatológicas que vai ser assim, pronto. Uma linha diz que Jesus sobe antes, vem antes do arrebatamento, vem antes da tribulação. Outra diz que ele vem no meio, outra diz que ele vem no fim, a outra diz que ele não vem, a outra diz que ele vem e não volta mais. Então, assim, isso tudo é importante porque se você fecha, você está dizendo que terminou assim. Quando termina assim, você cria falsas linhas de chegada e o que acontece? Você se frustra. O que é frustração? É esperar um resultado que não veio. Por que não veio? Porque você criou uma falsa linha de chegada. Então, como eu sou dinâmico na descoberta, eu gosto de descobrir. Você falar uma coisa que eu nunca ouvi, eu vou escrever. E eu vou procurar na Bíblia quem é que está falando igual a você. Então, assim, eu acho que o nosso problema... Eu até escrevi alguma coisa sobre isso aqui esses dias. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Quem define o fim não descobre coisas novas. Descobre quem procura, justamente porque não viu o fim, mas viu o Senhor em tudo. Nós temos que ver o Senhor em tudo. Porque às vezes você diz, tem muitos caminhos que levam às vezes para a mesma cidade. Você bota no Waze e ele procura ou o caminho mais perto ou o caminho mais rápido. Então Sim. Você vai ver que às vezes não tem só um caminho para lá. Nós sempre temos que avançar em obediência ao Senhor, porque Ele tem o começo e o fim nas suas mãos. Se Ele é o alfa, o ômega, tudo que começa nele termina nele. Aí alguém me disse, mas Jesus vai vir como ladrão. Eu disse, não, vai vir como ladrão para você, para mim não. Por quê? Eu disse, porque eu estou esperando. Ele vem como ladrão para quem não espera, ele vai pegar de surpresa. Eu estou esperando, eu estou fazendo enxoval, vou casar com ele. Então assim, para mim não vai ser surpresa. Por quê? Porque eu estou guardando isso. Agora, eu não posso dizer como vai ser. Como que vai ser? Eu não sei, eu só sei que vai ser. Mas tu quer que ele venha antes? Seria melhor antes, mas se ele vier depois também não tem problema. Eu costumo brincar com os tribulacionistas, pré-tribulacionistas, eu digo, olha, eu gostaria que ele viesse antes, mas eu tô preparado para ele vir depois. Pelo menos eu não vou me decepcionar, né? Eu que espero o melhor, mas tô preparado pro pior. Eu acredito, Fernando, assim, que a gente diz assim, Deus vai fazer algo novo. Deus vai fazer algo novo de novo. Porque isso ele já fez. É isso. É o que o profeta disse, né? Faz de novo em nossa época as mesmas obras. Torne-as conhecidas em nosso tempo. Salomão vai dizer que não há nada novo. O ser humano é o mesmo desde Adão. A questão certeza. é Deus fazendo agora, as mesmas coisas, mas por conta da nossa sociedade atual. Então, sim, existem pecados novos. Por quê? Porque existem novas formas de pecar. É isso. Né? Mas eu creio que se essa geração, se a gente conseguir transmitir para eles os marcos, princípios, proteção, os valores eternos e eles nos ouvirem, proteção. A forma como eles vão fazer é exatamente essa que tem mais celeridade, mais velocidade. Paternidade. O pai, ele gera 3 coisas na vida de um filho que são importantes, para mim são primordiais, que é proteção, direção e limites. Toda criança criada sem pai, ela tem dificuldade com proteção, com direção e com limites. Eu vivi isso. Então assim, o pai protege, né? O pai estabelece limites, até aqui. Porque a regra... Alguém me disse, quem criou o pecado? Eu disse, foi Deus. Como foi Deus? Eu digo, foi Deus que determinou o que era pecado. Determinando o que é obediência, então o que está fora da obediência é pecado. E proteção, direção e limite. Agora, a direção quem dá são os pais. Conselho todo mundo dá, mas direção quem dá é alguém que está no mesmo propósito. Então é isso. Eu penso dessa forma. O apóstolo Paulo, ele vai terminar, né, os seus últimos dias dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu costumo dizer que Paulo morreu vazio, mas ele não morreu vazio porque acabou a munição. Ele morreu vazio porque ele se esvaziou. Deixou tudo. Ele resolveu pegar Timóteo, Tito e tantos outros que ele acompanhava e resolveu
transferir, esvaziar. Em que lugar você tá? Você já tá nessa fase assim de começar a esvaziar a sacola? Não? Ah, eu já tô. Assim, eu não quero morrer agora, né? Sim. Deus é que sabe, mas eu não, assim, não... Ah, porque tá... Não, é que assim, chega uma hora na sua vida... Porque tem isso também, eu já tive mesas que... que você... Aquela coisa de vaidade de pregador com revelação de não vou dar o pulo. Não é teu, por que não dá pra... sabe? Eu tô no tempo que eu não tô contando uma medalha, eu tô contando cicatrizes. Assim, tem coisas que a gente brigava por coisas. Eu já quis ser o maior pastor do mundo, já quis ser a maior igreja do mundo, já quis ser o maior escritor do mundo, já quis ser... Eu não quero mais nada, eu só quero servir a Jesus e não me perder no caminho. Por quê? Porque tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E tem uma coisa que eu sempre falo, toda ação que começa no homem na busca por gerar espiritualidade não tem poder nenhum contra a vaidade. Assim, até a espiritualidade, ela não nasce no homem, ela nasce em Deus. Deus, a Bíblia diz que uma oferta ele santificou para sempre aqueles que vão sendo santificados. Ele aperfeiçoou quem vai sendo. Então assim, chega uma hora que cara, o que eu vivo hoje está bom. Então você está acomodado? Não estou acomodado. Estou aberto para tudo que o Senhor deseja. Mas eu não brigo mais por qualquer coisa. Eu não entro em discussões tolas. Se trata de comodismo, não, de contentamento. Discussões tolas, não. Às vezes, por exemplo, né? Eu falo pro pessoal lá, não entra em briga desnecessária, né? Exatamente. Pra brigar que seja por algo Exatamente. Às vezes as pessoas me procuram, você não vai tomar posição nisso? Eu digo, não. Mas você é de direita, você é de esquerda, eu sou do alto. Eu quero salvar todo mundo. É claro que a gente comunga com a direita por conta das pautas, né? Defende família, defende... Mas, cara, eu quero salvar todo mundo. Eu quero tocar todo mundo. Então, quando eu estou escolhendo um lado, eu estou apagando o outro. Às vezes o homem atravessa o oceano, investe milhões para tirar um muçulmano da sua religião, mas não atravessa a rua para salvar alguém porque é da esquerda. Sim. Então, assim, a gente tem que cuidar com esses limites que a gente mesmo estabelece, baseados em pautas mundanas. Mundanas, sim, são pautas do mundo, né? Porque a igreja, ela está além disso. A igreja, ela não tem que se preocupar com as situações. Ela não é que ela não tem que se preocupar, ela não tem que interferir em algumas situações. Politizar talvez seja a palavra. Eu diria para você que tem coisas que não adianta nem você orar por elas, porque elas não vão mudar, porque elas são bíblicas e é assim que vai ter que ser. Exato, eu gosto de dizer sobre isso. As pessoas estão esperando um mundo melhor e a palavra diz que para Cristo voltar tem que piorar um pouquinho. Não que a gente ore pelo pior, mas é algo profético que tem que se cumprir. É isso aí. Né? Pastor, o horário voou. Não sei como é que foi para você, mas para mim aqui, para esse primeiro programa... Tá joia. Foi muito produtivo, agradável e, de fato, precisamos de outros programas pra gente poder falar de outras coisas. Que bom. Eu quero te dar mais um presente aqui. Na verdade, esse não é pra você, hein? Esse é mais pra Iraci. Sabe que eu tenho nora também, né? Eu já tô ficando, também tô passando. Eu tenho nora, filho já de 21, mas vai casar o ano que vem. Ainda, eu já ainda tenho não, 8 mas netos. Vamos casar o ano que vem e quando casar eu vou pressionar. Ela tem uma empresa chamada Luarce. Luarce. Que trabalha com... Pode podcast, olha aí, gente, que presente. Aromatizadores, velas, experiências olfativas. Abre aí pra ver. E por que tu disse que é pra ir assim? Tu acha que eu não gosto de coisa cheirosa? É porque eu acho que ela que vai acender uma velinha cheirosa na casa, vai botar um aromatizador. Tem uma mensagem aí. Olha isso. Pode falar. Que coisa linda. Obrigado. Depois eu vou ler com carinho. Obrigado mesmo. Glória a Deus. O pessoal busca aí a Luarce, eles estão juntando pra casar, viu, gente? Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Obrigado mesmo. Glória a Deus. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Fernando. Pra mim foi muito Fernando. importante você estar no primeiro programa. Eu creio muito Obrigado pela honra. Nas coisas consagradas ao Senhor no seu início e o resto, né? Tudo vai bem. E uma coisa que eu digo sempre é: qualquer coisa que você precisar, é só orar que Deus dá pra você. Se Deus não te der, me liga que eu te ensino a viver sem. Boa ideia. O Fabiano diz assim, ó, precisa de ajuda? Que Deus te ajude. Uma mensagem para quem tá em casa. Sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Paulo nos ensinou uma coisa dizendo assim,
é que o alvo da minha pregação é que vocês tenham um coração puro, uma consciência limpa e uma fé sincera. Então eu quero deixar essa palavra para você: coração puro, consciência limpa. E para ter um coração puro e uma consciência limpa, o que é que você faz? Libera logo, perdoa logo, abraça logo, resolve logo, não é? Coração limpo, consciência pura e uma fé não fingida, ou seja, uma fé sincera. Amém? Que prazer estar aqui com vocês. Deus os abençoe.